Então, o que a gente vai ver hoje, a gente viu lá nas 2 primeiras semanas de aula, né, que lembra quando Sim. eu falei para vocês, né, das teorias celulares, que todo ser vivo era formado por célula, que essa célula Hum. ela é capaz de se dividir apenas, né, se multiplicar apenas a partir de outra célula, que... Olha lá o Henrique, chegou atrasildo, né? Deixa eu aceitá-lo, né? Que uma célula só era proveniente de outra célula e que ela era responsável pela formação de todos os seres vivos. Isso era a teoria celular, né? Então, é basicamente isso, tá? A aula de hoje. Bom dia, Henrico. Chegou atrasildo hoje, dormiu demais? Vamos lá, então. Tá aparecendo, Tá. tá? Uhum. Ficou melhor? Uhum. Aham. Deixa eu fechar isso aqui. Então, né? Então, basicamente, as células são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Então, o que isso significa? Que elas formam uma estrutura e trabalham, né? Então, têm as suas funções dentro dos seres vivos, né? Então, você tem indivíduos que são unicelulares, formados apenas por uma célula, e indivíduos, como nós, os seres humanos, que somos pluricelulares, isto é, temos mais de uma célula, ok? Uhum. Sim. Então, aqui só alguns exemplos, né, de seres unicelulares e pluricelulares, lembrando que a maioria dos seres, né, a maioria não, os seres unicelulares só são visíveis através do microscópio, tá? Com relação a essas células, como que elas são organizadas? Essas células, elas podem ser eucarióticas ou procarióticas, tá? É, então, você encontra, né, a célula procariótica apenas num grupo de indivíduos unicelulares, já as eucarióticas, na sua maioria, são de organismos pluricelulares. Mas a gente tem, sim, seres vivos unicelulares, como os protozoários, né, e as algas unicelulares, que são também com células eucarióticas. E qual é a diferença entre elas? A célula eucariótica ou eucarionte, tá? Elas também são chamadas de eucélulas, e o que elas têm? Né? Elas têm uma membrana nuclear, tá? Essa membrana nuclear, ela mantém o material genético dentro do núcleo, né, envolto, né? Faz então, portanto, um núcleo bem certinho. Vocês estão vendo a minha setinha? Sim. Sim, então aqui, tá vendo? O material genético, ele vai ficar, você tem aqui todo um núcleo, e o material genético fica dentro dessa membrana nuclear, tá? É muito encontrado, você vai encontrar em todos os animais, todas as plantas, em fungos, tanto unicelulares quanto em pluricelulares, e nos protozoários, né? É... A célula eucariótica animal, tá? Ela é um pouquinho diferente da célula eucariótica vegetal, tá? Espera só um pouquinho, só um minutinho. Passou, tá? Porque qual é a grande diferença? Algumas estruturas. Animais, por exemplo, não fazem fotossíntese, certo? Animais, né, na sua grande maioria, não precisam que a sua célula armazene água,
tá? Porque não vai precisar dessa água para alimentação dentro da célula. Você já tem isso disperso pelo organismo. Tá? Em contrapartida, existem muitas organelas, que a gente chama, que você encontra tanto, né, nos animais, como essa daqui, por exemplo, que é a mitocôndria, quanto nos vegetais. Tá? Uma outra diferença, a parede celular. Tá? Então, olha só, os vegetais eles têm um vacúolo único central para armazenar água, eles têm os cloroplastos para produzir clorofila e tem, além da membrana plasmática, tem também uma parede celular em volta para proteger essa membrana, para proteger essa célula. Tá? Isso porque os vegetais são organismos mais simples que os animais e têm uma proteção externa menor. Tá? Então, suas células têm que ser mais protegidas. Essa parede celular, ela é bem rígida, então ela faz com que a célula fique bem firme aonde ela está. Né? Isso protege ela. Tá? Entenderam isso? Então, como eu falei em contrapartida, também tem coisas que são iguais, ó, mitocôndria, ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi, tá? Isso você encontra tanto na célula animal quanto na célula vegetal, ok? E as células procarióticas? Tá? Diferente, né, das células eucarióticas, né, essas protocélulas, como também são chamadas, elas, a grande característica é a ausência da carioteca. Então, é a ausência, né, dessa membrana nuclear, dessa membrana que envolve o núcleo. Tá? O DNA delas, né, ele acaba tendo a forma de um anel que fica todo enroladinho, então ele é circular, né, e com muitas proteínas chamadas de estonas, tá? Outra coisa, você não encontra nenhuma daquelas organelas, você não tem, é desprovida de mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, né? E a única organela que elas terão será os ribossomos. Tá? Então, uma outra característica, né, que elas têm é a parede celular. Então, elas têm uma característica dos animais, que são a presença dos ribossomos, e uma característica dos vegetais, que é a parede celular. Tá? O seu material genético ele é circular e fica todo novelado, né, todo enrolado, tá vendo? No centro, né, disperso no citoplasma. Tá? Além dele, apenas os ribossomos, que é representado por essas bolinhas aqui. Ó. Tá? Algumas células têm cílios, que são prolongamentos curtos, outras têm flagelos, que pode ser um ou mais de um, como aqui no caso dessa bactéria aqui de cima. Né? Para que servem esses flagelos e esses cílios? É para locomoção. Tá? Locomoção no meio onde elas estão, para elas conseguirem mudar de lugar. Ok? Esse material genético, tá, é constituído por um filamento de DNA, né? E no momento da reprodução, elas duplicam esse DNA, fazem uma cópia dele, né? Separam em duas partes e aí depois essa célula se divide ao meio, formando duas novas. Então, essa é uma outra característica das células procarióticas, onde os seus descendentes, né, formam, são idênticos, vamos dizer assim melhor, né? São idênticos à célula-mãe. Então, toda célula filha é geneticamente idêntica à célula-mãe, porque a célula filha é feita a partir de uma cópia da mãe. Tá? E aonde a gente encontra elas? A gente vai estar encontrando no reino Monera, tá? Tanto
tanto em bactérias, tá? Quanto em algas cianobactérias, né? Ou algas. Desculpa, gente. Tudo bem. Vocês ouviram até onde? Deixa eu pensar. Vocês ouviram que eu falei que ele é encontrado no grupo, no Reino Monera? Não, isso. Depois de ter falado Isso. que a célula filha é uma cópia genética da mãe. Ótimo. Então, onde são encontrados? No Reino Monera, tá? E são representados pelas bactérias e pelas cianobactérias, também chamadas de algas azuis. Tá? Então, somente esses representantes de todos os seres vivos que são procariontes. Todos os demais grupos de seres vivos são eucariontes. Então, somente esse grupo Reino Monera, né, que tem essa célula mais simples, todos os outros, sem carioteca, né, todos os outros grupos, tá, são de células mais complexas, são células eucariontes, né, então tem carioteca, ok? Difícil Ok. isso? Não. Facinho, né? Uhum. Então, gente, colocar em dia lá. João Vitor, qual o seu número? 15. 15. O Henrico é 4, né? É sempre, ó. É o Não que eu é falo. 5? Não, ele é 4. 4, né? Hoje é dia 8. É o que eu sempre falo. Eu olho aqui, ó, tem 4, 4, 20, 4, 15, 4, 15, 4. Tá. Então, gente, ó, vocês estão com as tarefas em dia, tá? Legal, parabéns para vocês. Muito obrigada, tá? Por manter isso em dia. A atividade de hoje tá lá no Classroom, né? Qualquer dúvida, tá? Vocês me procuram, tá? No privado. Mas a atividade está bem simples, está bem facinho, Sim. tá bom? Uhum. Que vocês tenham uma semana maravilhosa e na terça-feira eu comunico sobre Semana a que vem? reunião da semana que vem, Ah, tá. tá bom? Aí a gente vê Uhum. como faz, tá bom? Tá. Então, Valeu, tá. pro. Um beijo bem grande para vocês e Beijo. até semana que vem.